Continuando, então, turma, nossa terceira parte da nossa aula hoje sobre átomos, a gente vai ver um exemplo da distribuição desses elétrons e depois a gente vai ver um exemplo de como a gente consegue fazer a distribuição das nossas camadas baseado nas regras que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá, ó. Conforme a gente viu da primeira parte, quando a gente encontra essa letra A, significa o nosso número da nossa massa atômica. Vamos lembrar, massa atômica é os prótons mais os nossos nêutrons que estão presentes no nosso núcleo, que só os dois têm uma massa que a gente leva em conta. E o nosso Z é o nosso número atômico, que no nosso caso, do nosso exemplo, é o nosso número 2. Então, o que significa isso? Que o nosso número atômico é a quantidade de prótons que a gente tem nesse nosso átomo, que é igual à nossa quantidade de elétrons. Então, vamos fazer as contas para a gente descobrir quantos nêutrons nós temos, quantos prótons e quantos elétrons nós temos nesse nosso átomo. Z, a gente já sabe que é o nosso número atômico, vai ser o nosso número de prótons. Então, a primeira informação a gente já tem. Então, aquele valor que a gente encontra lá na nossa tabela periódica, né, que é o nosso número atômico, vai ser a nossa quantidade de prótons. Se nosso número atômico é de 2, nós iremos ter 2 prótons. A primeira informação nós já temos. Esse átomo, então, tem 2 prótons. Consequentemente, esse átomo de hélio possui também 2 elétrons. Então, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Para quê? Para a gente também ter um átomo que vai ser neutro, um átomo que vai ter uma carga ali nula. Com base na nossa notação, né, então a gente sabe que a nossa massa vai ser nossos prótons, com os nossos nêutrons. Então, vai ser a soma desses dois. Nós temos o número da nossa massa, que é 4, e nós temos o número dos nossos prótons, que é 2. Então, jogando na nossa fórmula, se nós temos, ó, nosso valor de A, que a nossa massa é 4, nosso valor dos nossos prótons é 2, e a gente quer descobrir o nosso nêutron, esse 2 aqui que está positivo vai passar para cá negativo. Então, a gente vai fazer o número da massa, que é 4, menos o número de prótons, que vai ser 2. Então, nosso número de nêutrons será 2, que realmente tem sentido, né? Se a gente sabe que a nossa massa é a soma dos nossos prótons com os nossos nêutrons, a gente sabe que tem 2 prótons, tá faltando 2 nêutrons ali dentro do nosso núcleo, para a gente ter uma massa de 4. Então, é bem simples, né? Conhecendo essas informações que a gente encontra na nossa tabela periódica, a gente consegue determinar prótons, nêutrons e elétrons, que são os 3 elementos que estão presentes nos nossos átomos. Vamos lá, então. Agora, vamos fazer... Então, a gente já determinou, né? Conhecendo essas informações, a gente conseguiu determinar nêutrons, prótons e elétrons. Agora, vamos fazer a nossa distribuição das nossas camadas. Então, a gente viu que a gente tem os elétrons que estão ali ao redor do nosso núcleo, que estão orbitando ali ao redor do nosso núcleo. Só que a gente viu também que esses elétrons, eles não estão distribuídos de uma forma desorganizada. A gente tem as nossas camadas eletrônicas, que a gente tem regras para dizer quanto que a gente vai ter em cada camada. Vamos ver 2 exemplos de como que a gente consegue determinar quais são esses valores de elétrons que nós temos em cada camada. Beleza, turma? Então, vamos lá. Ó. Depois eu quero saber se vocês acharam didática essa aula por vídeo. Quero avaliações de vocês para saber se está bom. É bom que fica registrado, depois vocês também conseguem, às vezes, distribuir para alguém. Porque é uma matéria que o pessoal... Já ia falar demais. Mas é uma matéria que o pessoal vê também, às vezes, na escola, né? E às vezes fica na dúvida. Mas não é tão difícil, não, gente. Química legal, prometo. Vamos lá, dando o exemplo do átomo de magnésio. O átomo de magnésio, ele tem o número atômico dele de 12. Então, o que a gente sabe já dessa primeira informação? Se o número atômico dele é 12, então significa que ele terá 12 prótons. E como a gente viu nas nossas aulas, nossos vídeos anteriores, a nossa quantidade de prótons é igual à nossa quantidade de elétrons. O que a gente quer distribuir nessas camadas? São o número de elétrons. Então, nós iremos distribuir esses 12 elétrons nas nossas camadas. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber a quantidade máxima de camada que a gente vai ter, então serão 7 camadas, e a quantidade máxima de elétrons
a gente pode ter em cada camada. E a terceira informação é seguir aquelas regrinhas básicas que a gente viu na nossa primeira ou na nossa segunda aula. Então, vamos lá, ó. Se nós teremos 12 elétrons que nós iremos distribuir, nós sabemos que a nossa primeira camada K comporta até 2 elétrons. Então, a gente já vai usar a nossa camada K. Então, a gente já tem ali 2 elétrons nessa camada K. Na nossa camada L, a gente pode até 8 elétrons. Então, a gente vai fazendo a soma. Então, a gente já tem 2 e temos 8. Então, ok, a gente já chegou em 10 elétrons. Mas a gente tem 12 para distribuir. Então, faltam 2 elétrons para a gente distribuir. Então, na nossa camada M, que pode, né, até 16 elétrons, a gente irá colocar, então, 2 elétrons. Então, dessa forma, a gente chega em 12 elétrons distribuídos na nossa camada K, que é a mais próxima do núcleo. Na nossa camada L, terá 8. E na nossa camada M, teremos 2. Então, é bem simples essa forma de distribuição. Lembrando, né, que as informações que a gente vai sempre estar vendo, essas regras, se a gente pode usar o número total, a gente usa. Então, no L e no K, desculpe, no L, a gente usou o número total. Mas a gente tem que respeitar a regra de que a gente não pode ter na penúltima mais que 18. Nesse caso, nossa penúltima foi a L, a gente tinha só 8, então tá ok. E na nossa última, a gente não pode ter mais que 8. Nós tínhamos 2, então tá ok. No slide, na página 16, vocês conseguem encontrar a distribuição ali. Então, na primeira camada teremos 2, na segunda teremos 8 e na nossa terceira nós teremos 2 elétrons. E depois o próximo exemplo é o exemplo do carbono. O que eu vou passar para vocês agora vai ser essa atividade. Então, na atividade de vocês, tem de A até o D, então vocês têm que fazer a distribuição igual a gente fez no exemplo do magnésio. Eu vou deixar para vocês analisarem o do carbono. Então, por exemplo, dos exercícios, eu quero que vocês façam essa distribuição respeitando essa regra. Então, é o do bromo, que tem um número atômico de 35, o B, o flúor, número atômico de 9, o iodo, número atômico de 53, e o astato, que é o número atômico de 85, respeitando essas regras que eu passei para vocês. O que vocês têm que se lembrar? Que o que a gente baseia não vai ser na nossa massa atômica. Eu trago essa informação para vocês, mas para fazer a distribuição, né, dos elétrons, a gente não usa a massa atômica. A massa atômica a gente usa se a gente quer saber o número de prótons, número de nêutrons. Mas com o número atômico a gente já vai achar o nosso número de elétrons para poder fazer essa distribuição. Então eu quero que vocês façam essa distribuição falando de quantos elétrons a gente vai ter em cada camada. Aí dessa forma, assim que eu retornar, a gente faz a correção e é isso. Qualquer dúvida, só me chamar, beleza?